Vamos começando mais uma live por aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que interessa muita gente: como construir um degradê de sombras nos olhos. Como é que a gente faz para ir do clarinho pro escuro? Temos algumas dicas sobre isso, bem importantes, tanto dica de movimento quanto dica de cores de produtos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é conversar um pouquinho e eu logo vou mostrar pra vocês, nos olhos mesmo, em ação, como fazer um degradê. Quando a gente pensa em degradê de cores, a gente tem que pensar quando uma cor entra na outra sem fazer uma marcação. Sabe aquelas sombras que você olha por aí, que tá listrada a maquiagem? A sombra começa clara, aí tem uma cor no meio e aí tem uma cor mais escura no final, como se fosse uma bandeira. 3 cores listradinhas. Então, pra gente não fazer aquela maquiagem que fica listrada, pra gente conseguir um degradê bem bonito entre as cores, eu vou passar algumas dicas aqui pra vocês. A dica principal é sobre as cores de sombras que a gente vai usar. E a outra dica é sobre o movimento dos pincéis que a gente vai usar também, o movimento do esfumado. Eu tô com a minha maquiagem toda pronta, menos os olhos. Quando eu faço a minha maquiagem da pele primeiro, como foi o caso hoje, eu sempre aplico base e corretivo também na minha pálpebra. Por isso que fica, vocês estão vendo que tá ali uma caquinha, tá acumulado o produto? Isso é bem normal porque eu comecei a me maquiar, acho que era 8h40. Então já se passaram algum tempo e eu não fiz mais nada no olho. Sempre, sempre, sempre apliquem ou base, ou corretivo, ou fixador de sombras na pálpebra de vocês. O que eu vou fazer hoje com vocês aqui é uma coisa um pouquinho diferente do que eu faço normalmente. Eu vou fazer um olho da maneira mais certa e um olho de uma maneira um pouco errada, para que vocês consigam enxergar bem as diferenças dos movimentos e das cores. Então eu apliquei um pouquinho a mais de corretivo na minha pálpebra. Você pode usar fixador de sombra também. Você que vai pensar, você que vai escolher se você prefere fixador de sombra ou se você prefere corretivo. Eu gosto bastante de usar corretivo, eu não vejo problema nenhum. Eu quase nunca uso fixador de sombras, nem mesmo nas minhas clientes, porque eu acho que não faz tanta diferença assim. O que faria muita diferença aqui é eu ter uma esponjinha pequenininha para nesse momento eu conseguir espalhar direito, então eu vou espalhar com o dedo. E não tem problema nenhum espalhar com o dedo, tá? Então eu vou dar batidinhas aqui pra quê? Preparar a minha pálpebra pra começar a receber as sombras que a gente vai trabalhar o tal do degradê. Então olha só, primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois que eu dou essas batidinhas espalhando aqui o corretivo, eu vou selar a minha pálpebra com uma cor de sombra bem parecida com o meu tom de pele, usando um pincel de sombra bem comum. Então eu vou pegar aqui um tom de sombra sem brilho, bem parecido com a minha pele, e depois de desmanchar as marquinhas aqui, eu vou depositar esse produto. Se você não tem uma sombra parecida com o tom da tua pele, sem brilho, o que você vai fazer? Você vai pegar o pó que você usou na sua pele, olha só. Eu poderia pegar o pó que eu usei na minha pele e aplicar nos olhos sem problema nenhum, ia dar super certo. Eu sempre quero passar pra vocês aqui as opções que a gente tem. Não tem sombra? Aí você acha que você não vai poder se maquiar? Não, gente, longe disso. Você vai poder se maquiar sim. E vocês estão vendo que eu tô dando essas batidinhas selando a minha pálpebra desde a raiz dos cílios até lá em cima? Isso aqui é uma técnica, gente, para que a gente consiga esfumar melhor as nossas sombras, os nossos olhos. Não é obrigatório, existe técnica sim de fazer um esfumado bem bonito, um degradê bem bonito sem selar, só que é um pouquinho mais difícil. Então se você tem um pouco de dificuldade em acertar o teu esfumado, em acertar o degradê, ó, fazendo a mesma coisa do outro lado, faça isso que eu tô fazendo primeiro, sele a sua pálpebra, ó, aplicando, esfumar, aplicar. Notaram a diferença? Tô indo aqui pro lado porque eu tô pegando a paleta, tá? Tô pegando a sombra na paleta. A paleta é grandona, então ela tá ficando lá do ladinho. Até lá em cima na sobrancelha, até aqui fora e até aqui dentro. Então, depois que eu já apliquei essa sombra, eu posso esfumar ela espalhando.
O que tem que acontecer aqui? Tem que ficar tudo bem sequinho, não pode estar grudento, tá? Então lembrando, essa aqui é apenas uma das técnicas que a gente pode usar para fazer o degradê, para fazer o esfumado, para aplicar sombras nos teus olhos. Não tem problema se você já está acostumada a não selar a sua pálpebra, desde que o seu degradê, o seu esfumado já dê certo, ok? Se ele não dá certo, talvez esse é um dos motivos. Bom, eu vou fazer para vocês um lado dos olhos não, né? Um olho da maneira mais correta e um olho da maneira não tão certa assim. Não vou chamar de errado, porque, gente, errado e certo na maquiagem são coisas muito sutis de falar. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu considero mais fácil, mais certo e mais harmônico. Harmonia e maquiagem, gente, tem tudo a ver. Principalmente se você quer passar uma imagem. Principalmente se você tá se maquiando pro seu trabalho. Ou, claro, que pra sua vida social também, por que não? Mas é muito importante que você sempre pense: o que a minha maquiagem vai falar por mim quando outra pessoa me olhar? Sempre pense nisso, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, num esfumado mais certo, vamos dizer. Quando a gente pensa em fazer um degradê, eu tenho certeza, na verdade nem pensando em degradê ou não, eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando vocês pensam em fazer uma maquiagem, vocês vão pensar o seguinte, que a maquiagem ela tem que ser clara no canto interno e escura no canto externo, certo? A maioria pensa assim. E hoje eu quero quebrar um tabu, eu quero quebrar esse mito aqui pra vocês. Existem várias regras na maquiagem que precisam ser quebradas, que elas não devem ser ditas como regras, sim como técnicas. Quem viu a postagem que eu fiz essa semana lá não, né? Aqui no Instagram, mostrando pra vocês um olho preto bem esfumado e um olho preto marcado. Qual deles aumentava o olho, qual deles diminuía? Por que eu tô dando esse exemplo aqui? Porque na legenda daquela foto eu escrevi o seguinte: nós precisamos questionar, não foi bem assim, né? Mas nós precisamos questionar as técnicas de maquiagem. Porque normalmente, o que nos falam? Que olhos pequenos não podem usar preto, ou que preto sempre diminui os olhos. E não é verdade, porque depende da maneira como você aplicar. Mas vamos lá, voltando aqui. Gente, Tami, quando eu tô... Não, eu ia falar quando eu tô com pressa, mas não é verdade. Pensando melhor aqui, não é. Olha só. A única maquiagem que vai ficar melhor em você é a maquiagem que você acertar os formatos pros seus olhos, pro seu rosto, seu formato até mesmo dos lábios, da sobrancelha. E não necessariamente a cor, a não ser que você trabalhe com análise cromática e você já saiba que uns tons ficam bons em você e outros não. Mas aí não é nem maquiador que faz análise cromática. Normalmente é consultora de estilo, consultora de imagem. O que eu quero dizer, gente? Aonde que eu quero chegar? Quando você pensa assim na sua cabeça, que a única maneira de fazer uma construção legal de sombra é aplicando uma sombra clara no começo e escurecendo ela pro final, se você não domina a técnica de degradê de cores, a tua maquiagem nunca vai ficar boa. Agora, se você faz a sombra toda de uma cor só, mas você arrasa no esfumado, quer dizer que a tua maquiagem é menos certa, ou menos bonita, ou menos qualquer coisa do que outra pessoa que faz o degradê pro lado? Não, gente, são apenas técnicas. É esse tabu que eu quero quebrar aqui com vocês hoje. Eu quase nunca construo em mim o cantinho mais escuro, a não ser realmente quando eu quero, porque eu sei que eu não sou obrigada a isso. Se eu consigo fazer um esfumado bem legal que aumente os meus olhos, já que os meus olhos são pequenos, se eu consigo fazer um esfumado bem legal que aumente, que destaque os meus olhos, vocês acham que eu vou ficar perdendo tempo fazendo um canto escuro? Se não é isso que o principal da minha maquiagem? Então, vamos parar pra pensar um pouquinho que regras na maquiagem, elas têm que ser pensadas e não seguidas como verdades absolutas, ok? Falando disso agora, vamos pensar o seguinte: se eu quero que a minha maquiagem de hoje ela vá do clarinho pro escuro, eu tenho quase certeza, eu vou começar pelo errado que é melhor. Eu tenho quase certeza que o que você faria aí se você quisesse fazer do clarinho pro escuro? Você pegaria uma sombra, eu vou pro preto, gente, pra fazer uma caca bem grande aqui pra vocês verem como não se faz, tá? Então eu vou pegar aqui uma sombra preta, ó, eu vou bater o meu pincel, vocês estão ouvindo? Eu tô batendo o meu pincel numa toalhinha, num paninho que eu tenho aqui, e eu tenho certeza que o que você faria se você quisesse fazer um canto preto clarinho aqui e indo pro preto? Você viria com a sombra preta e faria isso aqui, ó.
começaria a depositar o preto aqui. Lembrando que esse lado aqui é o lado, eu vou chamar de errado, gente, mas não se ofenda se você faça isso. Aprenda as dicas que eu vou te passar aqui para facilitar a tua vida, ok? Vou pegando mais pretinho e eu vou colocando aqui no meu canto, que eu tenho certeza que ou vocês faziam isso ou vocês ainda fazem para tentar fazer um olho com degradê. Aí o que acontecia? O preto, gente, é uma sombra que precisa pigmentar. Esse preto que eu tô usando aqui é um preto da marca Urban Decay. É um preto, é uma sombra super cara pra começo de história, mas é um preto muito preto. Não quer dizer que maquiagem cara é ruim, é boa e maquiagem barata é ruim, tá? Isso não é verdade. Não é verdade de jeito nenhum. Eu tenho certeza que você já pegou bem pouquinho da sombra preta e tentou espalhar, e aí você não conseguiu porque o preto mancha e o preto fica cinza se você espalhar ele. E aí você pensou, nossa, que sombra porcaria, essa sombra não é boa. E na verdade você que estava fazendo errado. Então peguei mais sombra preta, porque mesmo essa sombra preta aqui, que é uma sombra super preta, que é uma sombra de qualidade, se você não depositar ela, ela não vai ficar preta. Se você arrastar ela, ou se você pegar bem pouquinho e tentar arrastar, ela vai ficar acinzentada, ou ela vai cair toda aqui embaixo, ou enfim, a caca vai ser grande. Então vocês aplicavam o preto aqui no cantinho e ele não ficava muito bom, ficava ali uma mancha, mas eu tenho certeza que ficava ainda pior do que isso, porque eu fazia isso, gente. Ficava pior do que isso, sim. Eu fazia isso. Aí, vocês tentavam espalhar, e aí vocês pensavam, tá, vou tentar esfumar esse côncavo aqui, então, vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel pontudinho de esfumar, que eu chamo de rabo de cavalo, e eu vou tentar esfumar isso aqui, então, vou tentar esfumar, e não esfuma. Não esfuma. Preto, gente, não esfuma na pele. O que esfuma o preto são as sombras de tonalidade ou marrom ou cinza. E sabe por quê? Porque o preto é muito diferente do tom da nossa pele. Mesmo uma menina de pele negra, uma mulher de pele negra, a pele dela não é escura, tão escura quanto a sombra preta. Então não é porque eu sou aqui branquela desbotada que eu tô falando isso. Mesmo em peles negras, isso vai acontecer. O preto vai ficar marcado, vai ficar manchado. Tá? E aí, o que vocês faziam depois disso? Tenho certeza que vocês vinham para uma cor que vocês aplicavam aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, que cor que eu vou pegar? Deixa eu pensar. Tem uma sombra rosa aqui, ó. Vou pegar essa sombra rosa. Vou trocar o meu pincel, pegar esse pincel da Quem Disse Berenice, vou pegar o meu pincel com a sombra rosa, vou tirar o excesso também, e aí eu tenho certeza que vocês faziam isso, porque eu fazia também, ó. Essa sombra rosa aqui, ela é bem clarinha, tá? Então vocês não vão ver grandes coisas aí. E aí vocês aplicavam ela aqui do lado, e quando encostava no preto, vocês pensavam, meu Deus, olha, o rosinha, ele não tá pegando muito bem, então eu vou passar com o dedo, isso acontece, tá? Ó, vou pegar a sombra com o dedo, porque não tem problema nenhum, e ela vai aplicar, ela vai ficar, ó, agora começou a ficar rosinha. E aí, o que a gente fazia? A gente aplicava, tô vindo com mais sombra rosinha, e aí eu tentava encostar ali no preto e nada acontecia. E assim ficava a maquiagem. Eu sei que eu tô exagerando um pouquinho aqui, mas aí, olha só, o que dá pra fazer pra melhorar um pouquinho isso aqui? Digamos que eu tô pensando lá se eu não soubesse as técnicas de maquiagem, tá? Aí vocês viram alguém no Instagram falando, uma blogueira, a Tami, vocês viram alguém falando que tem que aplicar sombra marrom no côncavo pra ficar bom. Então tá. Vou pegar então um pincel, que eu vi a Tami lá usando, e vou pegar um marrom. Ó, peguei um marrom, estão vendo? Se eu já tô com a pele pronta, eu sempre vou tirar o excesso, ouviram? Tirar o excesso batendo. Batendo o pincel na toalhinha que eu tenho aqui na mesa. Eu morro de medo de sombra preta, por não saber passar. Letícia, eu também tinha muito medo de sombra preta. Hoje eu não tenho medo. Sabe o que eu tenho? Respeito. Sombra preta tem que saber explicar. Depois eu volto um pouquinho na teoria dessa maquiagem em degradê, tá? Pra vocês entenderem por que eu tô fazendo isso aqui, e isso aqui seria o lado, entre aspas, errado, ok? Então,
Digamos que você viu alguém na internet falando que tem que ter marrom no côncavo para melhorar um pouquinho, ok. Então, a gente vem com o marrom aqui, ó, no côncavo, e esfrega pra lá e pra cá, como vocês viram por aí, e nada acontece. Melhora um pouquinho? Tá, melhora um pouquinho, mas não muda horrores não. Vou pegar mais marrom e vou aplicar assim, ó, dando batidinhas pra dar uma melhoradinha, pra dar uma salvada nisso aqui. Porque pelo menos se você já viu algumas dicas por aí, você já sabe mais ou menos o que funciona. Então, ó, tô conseguindo fazer um degradê agora de cor lá pra cima. O degradê, ele é daqui pra cá e ele pode ser também daqui pra cá. Por quê? Da nossa pele e entre as cores, entenderam? E aí, o que que a gente faz? Esfuma, volta. Tá, vou pegar mais marrom, né? Ouvi lá falar que tem que passar bastante marrom. Vou passar mais marrom, vou fazer aquele movimento que elas fazem lá, ó. Pra lá e pra cá. Eu, gente, quando comecei a me maquiar, não usava marrom, porque eu não sabia que tinha que usar o troço do marrom. Não sabia, então eu usava o quê? Preto e prata, e era só isso que eu fazia. Ficava, hoje eu olhando, sabendo das técnicas, ficava o quê? Horroroso. Ok, tá bom e ok. Tá menos pior do que no começo? É, pode ser. Eu não consigo achar isso bonito porque eu já sei o quanto isso está errado falando em técnica, falando em harmonia. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como fazer da maneira mais certa, ok? A maneira mais certa, gente, ela é um pouco mais demorada. Sim, aceita isso. Maquiagem para ser feita, para ficar com um acabamento bem bonito, você tem que trabalhar bem as sombras, principalmente para você ter um degradê bem bonito. Então, o que que eu vou começar? Como é que eu vou começar? O olho, entre aspas, certo, como eu faria um degradê do claro pro escuro. Eu vou pegar um pincel de esfumar e eu vou pegar um marrom. E eu vou pegar um marrom mais claro do que esse que eu usei aqui. E olha só, eu vou pegar esse marrom e eu vou depositar ele aqui. Gente, eu tô me maquiando sem espelho aqui, ó. O espelho tá aqui do lado. Então eu tô olhando só pra câmera aqui. É difícil fazer isso. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Olha só, eu vou depositando no final do meu olho. Não é pra fora do meu olho, é no final do meu olho. No final. E eu tenho que pegar sombra várias vezes pra que isso dê certo. Carla tá dizendo, aprendo muito com as suas dicas. Que bom, Carla, fico super feliz. Então vou dando batidinhas para que eu comece a construir o meu canto escuro. Com o mesmo pincel, eu peguei um marrom um pouquinho mais escuro e eu vou fazer a mesma coisa. Vou ir dando batidinhas aqui no canto da minha maquiagem, no canto do meu olho. Lembrando que, ó, eu não saí do olho ainda, ok? Vou construindo e eu posso também fazer o quê? Pegar um pincel menor e pegar um marrom um pouco mais escuro, sempre tirando o excesso. Eu vou dando batidinhas, depositando essa sombra aqui no final. Ué, mas se a gente quer um olho do claro pro escuro, por que que eu tô começando com o marrom e não com o preto? Porque, gente, o preto sempre vai ficar assim se você aplicar ele direto. Sempre. Mesmo se você quiser um olho todo preto, você precisa sempre trabalhar bem o marrom por baixo do preto. Preto na tua pele, mesmo que você seja de pele negra, não esfuma, porque é uma sombra muito mais escura. É o mais escuro que a gente tem. Então eu preciso sempre trabalhar o quê? Com o marrom. Conforme eu for trabalhando esses marrons aqui, eu também vou puxar esses marrons lá pro côncavo. Só que aqui vai depender muito do teu formato de olho, tá? Então não tenta copiar exatamente o que eu tô fazendo aqui, mas você pode sim treinar estes movimentos. Peguei um pouquinho mais do marrom clarinho e olha só, eu não posso deixar esse marrom aqui perdido desse jeito, tá marcado, tá esquisito. Eu preciso dar acabamento pra dentro, então eu vou e volto, e eu preciso dar acabamento pra fora. Quando eu dou acabamento pra fora, eu vou fazer um esfumado ou lateral, diagonal, ou lateral, ou redondo. Como é que eu vou saber qual esfumado fica melhor em mim?
Primeiro você precisa entender o formato do seu olho e entender qual é a função de cada um dos esfumados. O que o esfumado redondo faz? O que o esfumado lateral e o diagonal fazem por você, ok? Olha como começou já a surgir uma maquiagem muito mais bonita. Só que para eu chegar disso aqui pro preto, vai demorar um pouquinho, como eu falei pra vocês, tem que ter um pouquinho de paciência. Então eu vou indo, vou fazendo meu degradê aqui. Vocês estão vendo que eu já tô conseguindo construir um degradê? Do marrom pra minha pele, eu já tô tendo um degradê que aqui não tem, que ficou super marcado. Por quê? Aqui acaba que fica o marrom escuro direto pra pele. Porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres não tem paciência, ou então não sabe, que a gente precisa de um degradê de marrons até chegar num marrom mais parecido com o teu tom de pele. Se você tem a pele mais escura que a minha, é óbvio que você vai fazer as mesmas técnicas, só que com cores mais escuras. Você não vai usar um marrom tão clarinho assim, você já vai usar um marrom um pouquinho mais escuro. Eu tô usando os 2 pincéis que eu indiquei pra vocês lá na lista, lá no guia de maquiagem essencial. Esses pincéis aqui custam em média R$10. Quer saber quais pincéis são esses? Eu não vou falar aqui, vou te castigar. Tô brincando, gente. Eu quero que você vá lá no link que tá na minha biografia e se inscreva pra você receber este guia que eu fiz com muito carinho, com todos os preços, com todo um kit completo de maquiagem e de pincéis pra você conseguir se maquiar sem gastar muito. Eu juntei lá os produtos que eu pensei assim, se eu tivesse começando a me maquiar hoje e eu não tivesse muito dinheiro pra gastar, mas eu quero comprar coisa boa, o que eu compraria? Então, se você quer saber quanto que eu gastei nesse kit, vai lá. O link tá na minha biografia. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, lá pra cima, eu jamais posso fazer isso aqui com marrom escuro, com preto, com cores escuras. Precisa ser com um marrom bem clarinho, certo? Agora, com o meu pincel menor, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro. Vou tirar o excesso e vou continuar aplicando aqui no meu cantinho. Se cair maquiagem aqui embaixo, a minha pele já tá pronta. Olha o que eu posso fazer. Vir com o pincel de pó e varrer esta sujeira que cai. Desde que minha pele aqui... Ai, ganhei corações, adoro quando eu ganho corações. E eu vou varrer essa sujeira aqui. Se a minha pele estiver bem selada... O que é selado? Bastante pó. Não é bastante a palavra, é a quantidade certa de pó. O que vai acontecer? Não vai sujar a minha maquiagem. Bom, vou para uma sombra mais escura agora, com o mesmo pincel. Tiro o excesso e... Tô muito chique, gente. Fernanda lá do Chile vindo me assistir. E eu vou dando batidinhas aqui. Vou pegar um marrom mais escuro. Vou dando batidinhas aqui. Quando esse meu canto aqui tiver bem escuro, eu posso pensar em ir pro preto. Vocês estão vendo como tá escurecendo? É isso que a gente quer. Eu até invadi um pouquinho pra cá, ó, demais, porque eu me olho lá, me olho aqui, enfim, eu poderia ter ficado só aqui no cantinho. Mas eu acabei invadindo um pouquinho pra lá. Mas tudo bem, gente, é só esfumar, não tem problema nenhum. Vou voltar com o meu pincel grande e vou dar uma esfumada nisso aqui. Vou esfumando e vai saindo a marcação e vai ficando um olho o quê? Esfumado. Bom, para eu ir pro preto, não tá marrom o suficiente ainda. Eu preciso fazer o quê? De mais preto, de mais marrom, desculpa, eu preciso para um marrom mais escuro. Eu vou ir para um marrom mais escuro agora, mas que ele é um marrom um pouquinho avermelhado. E agora eu vou precisar pegar um espelhinho aqui, né, porque daí é demais. Vou pegar um espelhinho pequenininho aqui na minha mão pra eu conseguir enxergar, pra mostrar bem pra vocês. E eu vou pegar um pincel bem pequenininho. Esse pincel aqui tem um bem parecido lá na nossa lista. Quando eu pego uma sombra bem mais escura e ainda não é preto, eu vou começar a depositar ela aqui no cantinho. Depois que eu deposito, eu posso pegar um pincel de esfumar menor, que também tá lá na nossa lista, e eu vou dando batidinhas ao redor dele e ele vai esfumando. Olha só, a mancha vai saindo.
Vocês estão vendo como eu tô criando um canto escuro sem mesmo usar preto? Quem me falou antes aqui que tem medo de usar sombra preta? Gente, será que a gente precisa usar sombra preta pra se sentir maquiada mesmo pra noite, pra uma festa, pra um casamento, pra uma boate? Gente, eu sou das antigas, tá? Eu chamo de boate. Quem é novinha aí, me conta, por favor, me conta como é que fala boate hoje em dia. É o quê? Casa noturna? Eu não sei. Faz muitos anos que eu não vou. Ó, peguei o pincel pequenininho e vou dando batidinhas em cima, esfumando essa sombra escura. Tá, mas ok. Vocês já sabem então que não precisa necessariamente de uma sombra preta. Ah, tá, se chama festa, beleza. Night. Vocês já sabem que não precisa necessariamente do preto. Tá, mas se você quer usar sombra preta, o que você faz? Você só pode aplicar sombra preta dentro do marrom escuro, porque aí ele vai se mesclar com o marrom escuro e não vai fazer essa caca que tá desse lado aqui. Então o que eu vou fazer agora? Com esse pincel pequenininho de esfumar, eu vou pegar aquele meu preto, tiro o excesso, balada, night, festa, tiro o excesso do meu pincel e eu sempre vou começar, ó, dando batidinhas aqui embaixo e depois eu vou sumindo. Não vai ficar um pretão desse jeito que tá aqui, mas vai ficar bem escuro. Agora, claro que você pode fazer um pretão sim, é só você ter paciência e continuar. Vou dando batidinhas. E olha como tá ficando preto. Tá, né? Vou dando batidinhas. Ah, Tami, o preto ficou marcado mesmo usando a tua técnica. O que eu faço? Você vai pegar esse pincel aqui, vai tirar o excesso de sombra preta que tem nele e vai pegar a sombra marrom escura que você acabou de usar antes do preto e você vai trabalhar com ela, ó, nas bordinhas desse preto. No final da live, eu vou fazer uma recapitulação aqui pra vocês na minha mão sobre degradê. Que vocês vão continuar... vocês vão... continuar não, fugiu a palavra. Vocês vão conseguir entender mais ainda, porque no olho, né, não é plano, né? Então fica um pouquinho mais difícil de entender, mas tenho certeza que tá dando pra ver aí, né? Então lembra, marcou, volta com marrom e vai aplicando, dando batidinhas ao redor dele. Consegui então um canto escuro, muito melhor do que o de cá, só que o degradê ainda não tá bom. Não tá bom o degradê aqui, ó. Porque eu não fiz nada ainda, né? Daqui pra cá ainda não tá bom. Então como é que a gente constrói o degradê agora pra melhorar ainda essa maquiagem? Eu vou usar o mesmo rosa, tá? Vou usar o mesmo rosa, prometo pra vocês. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui pequenininho e eu vou tirar numa toalhinha que eu tenho aqui do meu lado, eu vou tirar o excesso de sombra preta. Ele vai ficar manchado, porque as cerdas dele são claras. E eu vou pegar um marrom escuro, que eu já usei aqui na maquiagem. Então eu vou voltar agora com as cores e eu vou aplicar aqui, ó. Entre o escuro e o claro. Só dou umas batidinhas que ele já fica. Limpo o meu pincel de novo. A Letícia tá falando que já tá ficando lindo o esfumado. Que bom que você tá gostando, Letícia. Eu fico super feliz. Vou agora vir com o marrom mais claro, que eu também já usei na maquiagem. Depois eu mostro a paleta, tá? É que ela é muito grande, então pra eu ficar com ela na mão mostrando toda hora aqui fica super inviável. Olha, peguei um marrom mais claro. O que eu vou fazer agora? Aplicar na sequência. E vai criando um degradê. Agora aqui no cantinho eu poderia aplicar qualquer sombra, mas como eu prometi pra vocês, eu vou aplicar o rosinha. Rosinha ali no dedo. Opa, desculpa, gente. Acho que eu botei o negócio na frente, né? Rosinha aplicando aqui no cantinho. E olha só, quando eu pego essa cor rosinha e eu puxo ela, assim, ó, dou batidinhas pro lado, ela já entra em contato com o marrom mais clarinho que eu já passei e já cria o degradê. Olha como o degradê tá bonito, gente, desse olho. Ainda daria pra fazer um monte de coisa aqui. Daria pra fazer delineado, daria pra fazer colar cílios postiços, mas uma coisa, eu não vou fazer isso com vocês hoje aqui não, porque eu quero falar mais sobre o degradê, tá? Um outro dia a gente combina e a gente faz uma maquiagem completa.
Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar o meu pincel de esfumar, eu vou limpar ele, ó. Eu tô limpando ele aqui na toalhinha, eu tô tirando o excesso. Deixa eu mostrar pra vocês que toalhinha é essa, deixa eu pegar outra. Ó, eu compro no supermercado papel toalha reutilizável. Tem de várias marcas. Isso aqui é um papel toalha de cozinha, reutilizável. Ele não rasga que nem aquele papel normal. Isso aqui é a melhor coisa pra limpar pincel, melhor coisa. Notem, o pincel tá seco, só sujo de sombra, e aqui tá seco, não tem nenhum produto de limpeza de pincel. Então, eu vou apenas tirar o excesso. Isso aqui dá super certo, e isso aqui é necessário na tua vida se tu gosta de te maquiar. Eu quero fazer o quê? Melhorar mais ainda esse esfumado aqui, porque eu acho que ele ainda não tá bom. Eu preciso de mais sombra marrom pra fazer um degradê mais bonito ainda na minha pele. Eu vou dar umas batidinhas aqui com a sombra marrom clarinha, porque eu tô achando que eu posso melhorar esse degradê. Depois que eu dou as batidinhas, eu posso arrastar o meu pincel. Olha como já melhorou, gente. Por que só esse marronzinho mais claro que eu apliquei agora aqui melhorou ainda mais a maquiagem? Por quê? Porque eu fiz um degradê de uma cor mais escura com uma cor mais clara pra minha pele, que é isso que eu vou mostrar pra vocês agora na minha mão. Gente, degradê então. Qual é o grande segredo do degradê que vocês conseguem ver aqui o certo e o errado? Quando vocês querem ir de uma sombra clara para uma sombra mais escura, independente das cores, vocês precisam de uma escala de cor. E eu vou mostrar agora para vocês a paleta que vocês vão conseguir enxergar. Olha só, essa paleta aqui é a paleta que eu tava usando. Não importa, gente, a paleta que você tenha, importa as cores. Deixa eu pegar uma paleta pequena, ó, não importa o tamanho, ó, não importa se for uma pequenininha ou se for uma grandona, mas eu vou mostrar a grandona pra quê? Pra vocês conseguirem enxergar bem. Vocês estão vendo quantos tons de marrom tem aqui? Tá, eu vou ficar um pouquinho de lado agora, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, tá? Olha quantos tons de marrom tem aqui. Eu acho que o marrom mais escuro da paleta é esse ou esse aqui, e os mais clarinhos são esses. Nunca daria certo eu tentar fazer um degradê de cores, dos clarinhos pro escuro, sem passar pelo meio dessa paleta aqui. Da mesma maneira, vocês estão vendo que tem uns tons meio alaranjados, meio avermelhados aqui? Se eu quisesse ir de um laranjinha, que nem esse, ó, mais claro, pra esse aqui, deixa eu dar um exemplo mais gritante pra vocês entenderem. O mais escuro é esse, ó. Se eu quiser terminar minha maquiagem com esse aqui, aqui ó, no cantinho, não adianta eu começar com esse aqui, ó, e ir direto pra esse. Não vai dar certo. Vai ficar essa listra aqui no meio de uma cor e de outra cor, que eu chamo carinhosamente isso aqui de quê? Maquiagem bandeira, que é a maquiagem que a cor fica assim. E não a maquiagem que a cor fica uma dentro da outra num degradê perfeito. Gente, eu dou muita aula de automaquiagem há muitos anos. Eu comecei a dar aula de automaquiagem antes mesmo de ser maquiadora. Olha que coisa louca. Eu aprendi a me maquiar no YouTube. Sim, eu aprendi no YouTube. Mas é claro que quando eu comecei a maquiar outras pessoas, eu pensei, ih, não sei nada desse negócio aqui. Aí eu comecei a fazer cursos profissionais. Eu fiz mais de 30 cursos. Sim. Não é com um curso que a gente aprende tudo, nem com 2. A gente vai fazendo. Mas claro, gente, eu sou profissional disso. Se eu não fosse profissional da área da beleza e eu apenas quisesse aprender a me maquiar, é claro que talvez um curso bem feito, um curso bem especial, já seria o bastante. Voltou? Que bom. Gente, às vezes é a internet de vocês que trava, às vezes é a minha, então não tem direito como a gente saber. Mas olha só. Vou mostrar pra vocês agora, a gente tem mais alguns minutinhos de live ainda, e eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Aqui na minha mão eu vou aplicar corretivo pra eu mostrar pra vocês. Ó, corretivo, e agora com a esponjinha eu tô espalhando. Por que eu tô passando corretivo aqui pra mostrar pra vocês? Da mesma maneira, por que eu passei corretivo lá na minha pálpebra? Não adianta a gente não preparar e vir com a sombra. Não vai dar certo, tá? Só que aqui eu não vou selar como eu fiz na minha pálpebra. Quem tá aqui desde o comecinho da live viu que eu selei a minha pálpebra. Vou pegar um pincelzinho agora de aplicação de sombra e vou pegar
Deixa eu pensar aqui que cor que eu poderia pegar pra fazer diferente. Gente, eu vou nos marrons mesmo, porque marrom é o mais usado. E se vocês aprenderem a usar bem os marrons, os neutros, vocês conseguem fazer com qualquer outra cor. Quando vocês aprendem a se maquiar bem feito, mesmo a maquiagem do dia a dia, maquiagem do teu âmbito profissional, você consegue se maquiar super bem depois pra balada, viu? Ó, aprendi um termo hoje. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Pra balada. Então, olha só. Apliquei corretivo aqui. E agora eu vou vir com um marrom bem escuro. E eu vou dar batidinhas. Eu quero mostrar pra vocês o degradê. Eu posso tentar... Gente, é difícil mostrar isso aqui. Eu posso morrer esfumando isso aqui. Se eu quiser. Que ele não vai ficar esfumado assim, ó. Ele vai ficar esfumado assim. Porque essa cor é muito escura pra minha pele. Ok? Agora, pra isso aqui se fundir com a minha pele, pra fazer um esfumado bem bonito aqui, ó, pra fora, eu preciso de um marrom mais claro. Então eu vou pegar um marrom mais claro e eu vou aplicar do lado. Quando eu aplico cores da mesma família, uma do lado da outra, eu vou construindo o degradê. Claro que aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês, pra começar que eu tô ao contrário, então tá bem difícil de eu fazer, não vai ficar perfeito, eu quero mostrar a cor, tá? Então, olha, agora o que a gente tem aqui? Antes a gente tinha só uma mancha de um marrom escuro, agora eu tenho um marrom claro que vai virando um marrom escuro. Vou pegar agora, limpei o pincel lá na minha toalhinha, vou pegar um marrom mais claro e vou aplicar aqui, ó. Aqui. Um do ladinho do outro. Encosta uma cor na outra. Agora eu tenho um marrom clarinho que vai escurecendo, que vai escurecendo. Vou fazer mais um. Vou pegar um marrom mais clarinho que eu tenho aqui na paleta. E assim, gente, eu vou indo até uma sombra que é clarinha, ó, do meu tom de pele. Que nem vai aparecer. Olha só, é claro que aqui tá bem mal aplicado, tá? Mas eu tenho um degradê. Se eu quisesse ir pro preto, não ia adiantar eu botar o preto aqui. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha como a desgraça da sombra preta... O que a desgraça da sombra preta faz na tua maquiagem? Ela sempre vai fazer esse efeito aqui, quando você aplicar ela sem o degradê dos marrons, ok? Então, pra aplicar uma sombra preta que fique bem esfumada, que fique bonita na tua maquiagem, você precisa de uma caminha de marrons por baixo dele, e não assim. Conseguiram entender bem agora? Porque no olho é uma coisa e na mão, no olho é um pouquinho mais difícil de mostrar pra vocês. Apesar de que dá pra ver bem a diferença de um olho certo e de um olho errado, né? Ana tá falando que é minha fã. Ah, meu Deus! Obrigada! Ra perguntou como arruma quando faz errado. Quando faz essa caquinha aqui, aí você faz o seguinte. Você limpa o seu pincel sempre. Limpa o teu pincel. Você vai pegar um marrom mais claro, marrom escuro, desculpa, e você vai vir na bordinha do preto. E assim você vai fazendo da mesma maneira que eu fiz aqui. Dá pra consertar? Dá. Só que é muito mais fácil você treinar bastante para que no dia que você tem a sua festa, o seu compromisso, você já saiba fazer e você não precise consertar. Aqui, teria como eu consertar? Teria, mas vai me dar um trabalhão do cão. Mas dá pra consertar sim. O problema é que eu já subi muito marrom mais escuro aqui. Mas daria pra consertar sim. Gente, até mesmo com cotonete, eu consigo ir dando umas batidinhas aqui, tirando, melhorando, mas vai te dar uma trabalheira. Então é muito mais fácil você aprender o certo, você treinar bastante o certo e você não precisar ficar corrigindo depois. Mas lembra, a sombra que esfuma o escuro é uma sombra um pouquinho mais clara que ela, sempre. Se você tentar fazer uma maquiagem roxa, vou pegar uma outra paleta aqui, ó, gigante, pra mostrar pra vocês.
Se vocês querem fazer uma maquiagem roxa aqui no canto externo, esse roxo aqui, e no canto interno, esse roxinho aqui, ó, vocês vão precisar de uma cor intermediária. Até mesmo essas duas cores aqui, ó. Desse roxo, vocês podem ir talvez para esse rosa aqui e depois esse lilazinho aqui na ponta. Vocês entenderam que com qualquer cor vai funcionar da mesma maneira? Existem paletas que já vêm com o degradê. Essas paletas são maravilhosas, porque elas já te ajudam muito. Muitos corações, muitos corações. Galera, degradê então é o quê? Cor, respeita a cor, não adianta você ir com a cor mais escura e com a cor mais clara e você tentar mesclar elas duas. E o movimento entre as cores. Vocês lembram que aqui, para eu conseguir essa maquiagem aqui do clarinho, né, que é um rosa, lá pro escuro, eu fiz o quê? Batidinhas, tava o preto, né? Batidinhas com marrom mais escuro. Depois, batidinhas aqui com marrom mais claro. Depois, batidinhas com marrom bem clarinho e depois eu apliquei o rosa. As sombras que são mate, que é, por exemplo, essa paletona aqui que eu mostrei pra vocês, não tem nenhuma cor com brilho. Elas são todas opacas. A gente chama todo produto que é opaco na maquiagem, a gente chama de mate. Esse produto mate é mais difícil de fazer o degradê. Mas vocês viram que eu consegui, né? Olha só, as sombras mate, elas são mais difíceis de fazer o degradê. Quando você errar, ficar uma caca muito grande, você pode pegar uma sombra cintilante e passar por cima. Porque o cintilante, ele não marca tanto. Então, olha só, digamos que o degradê aqui não ficou bom. Eu pego um marrom com brilho e aplico aqui no meio. Porque aí o rosa, que é com brilho, vai se misturar no marrom, que é com brilho, que vai se misturar com o preto. Ficou uma dica aí bem boa, então, pra quando vocês errarem. Certo? Tem mais uma pergunta aqui pra eu responder, peraí. A Esther tá perguntando de que marcas são essas paletas. Essas duas paletas que eu tenho aqui, que eu mostrei pra vocês, são da marca Morphe. Vocês encontram elas em várias lojinhas aqui do Instagram, em vários sites. E vocês, se tiver a oportunidade de alguém viajar para os Estados Unidos, elas são muito baratas. Muito baratas, sério. $24, $27 uma paleta desse tamanho aqui, ó. Aqui no Brasil vocês vão pagar 200 e pouco. Vale a pena pra automaquiagem? Eu não acho que vale a pena pra automaquiagem. Eu tenho essas paletas gigantes aqui porque eu maquio. E marrom é a cor que eu mais uso, porque eu preciso do marrom pra fazer o degradê de qualquer maquiagem. Então lembra, você pode comprar paletinhas pequenininhas, você pode comprar paletas da Ruby Rose, da Vult, da Tracta, qual é a marca que eu falei esses dias? Da Oceane, da Payot, desde que os tons sejam bem usáveis. Antigamente a Avon, que não tem nada contra a Avon, tá? Inclusive eu vendi a Avon durante muitos anos. A Avon, ela vendia umas paletinhas assim, que era assim, um azul, um verde, um roxo, um preto e um prata, ou um branco. Gente, aquelas paletas, tu não consegue fazer degradê nenhum. A tua maquiagem ela vai ficar assim sempre. Então, hoje em dia, mesmo na Avon, a gente já tem, paletinhas que dá pra fazer degradê. Então, cuidado na hora de comprar paletas, que as cores elas são muito doidas. Comprem paletas que já tem um certo degradê. Eu vendia de tudo, gente. Vendia Avon, Aldora, Mary Kay. Maura tá falando, meu dinheiro agora só dá pra comprar maquiagem. A gente gasta bastante porque a gente se empolga. Lembrando, gente, não gastem o dinheiro de vocês com qualquer maquiagem. Comprem os produtos certos, os produtos básicos. Aprendam a usar os produtos básicos com maestria. Aprendam a usar realmente da maneira mais correta. Depois, com o tempo, vocês vão comprando mais produtos, vocês vão investindo em produtos que também são necessários para maquiagens mais avançadas. Mas um kit essencial de maquiagem, vocês não precisam gastar uma fortuna. Lembrando que eu falei lá no começo da live, então, não esqueçam de, saindo aqui da live, vocês irem na minha biografia e clicar no link que tá lá. Esse link ele vai te direcionar para uma página onde você vai ter que pôr o seu nome, o seu sobrenome e seu e-mail. E aí você vai receber um e-mail, onde você vai clicar para receber o presente, que é esse guia com um kit essencial de maquiagem e de pincéis.
Nesse guia tem inclusive os valores de cada pincel, o valor médio da internet, então talvez na tua cidade seja mais, ou talvez seja menos, mas vocês vão conseguir comprar. Não gastem o dinheiro de vocês com produtos que vocês não vão usar, que vocês não sabem usar. Só porque é bonito, só porque ele é todo colorido, só porque vocês viram na internet a blogueira falando. Comprem aquilo que vocês vão usar de verdade. Pra saber o que vocês vão usar de verdade, na minha opinião, tá lá o kit, o guia com o kit perfeito e essencial e com preço mara pra vocês. Galera, a live de hoje vai ficando por aqui. Lembrem que quem baixar o guia desses produtos que eu tô falando pra vocês, já vai também começar a receber as novidades que eu mando por e-mail. Eu mando bastante coisa por e-mail. Os lembretes das lives e também as novidades em primeira mão. A Letícia perguntou também o que você acha da Ruby Rose. Eu gosto de muitos produtos da Ruby Rose. Não são todos, até porque eu não testei todos, né? Mas eu gosto de vários. Inclusive, pincéis da Ruby Rose são muito bons. A base nova da Ruby Rose eu já ouvi falar, eu não usei ainda, tá? Mas eu já ouvi falar que é boa. A base antiga eu não recomendo, eu usei e não gostei nem um pouco. Produtos da Ruby Rose. Tem umas paletas de sombras que eu ouvi falar super bem, que elas são redondinhas assim. Assim, vocês não vê nada, né? Assim, elas são redondas, que tem um degradê bem legal de cores e custa aí, gente, R$15. Produtos em pó, tem muito produto bom da Ruby Rose. Cuidado com os cremosos. Eu já usei corretivo que não cobria nada, a base antiga era horrível, mas eu já ouvi falar que a base nova, que custa aí em média R$20, tá muito boa. As sombras marrom são boas, bom saber.